Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui. Gosto muito de conversar com vocês, né? Gosto muito de falar a minha opinião, não tem problema nenhum dividir aquilo que eu penso, e principalmente em algo que eu gosto muito, que é sobre turismo, né? Que é algo que eu fiz a minha vida inteira. Já são quase 20 anos trabalhando, eu comecei a trabalhar muito nova e assim, eu acho que tudo que a gente está vivendo agora no momento, né? Principalmente o turismo, se vocês pararem para pensar, realmente o turismo é a área mais afetada de tudo isso. Por quê? O restaurante, ele tá conseguindo entregar a comida dele, né? A loja, ela tá conseguindo vender online, mas o turismo, gente, a gente que trabalha nisso, assim, tá muito difícil, porque a gente não consegue entregar, e mesmo nos lugares que já estão abrindo, já não é mais a mesma coisa pra gente entregar o serviço que a gente sempre gostou, que é servir as pessoas, né? A gente já não consegue servir da maneira que a gente servia antes, e também a gente não consegue fazer as pessoas chegarem até a gente, que seriam os hotéis, né? Eu trabalho numa rede de hotéis que tem novos hotéis no mundo inteiro, e infelizmente não tem companhia aérea, existe uma série de coisas que está acontecendo. Então, assim, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês responderem. Eu falei que ia fazer uma live. Eu até fiz essa live, mas de alguma forma não salvou. Então, eu tô aqui para falar com vocês exatamente sobre as perguntas que me fizeram. Tem tudo a ver com o assunto que eu queria falar com vocês, né? Que é contar um pouquinho com a minha experiência. Eu sei que tem muita gente falando sobre turismo, muitos influencers, muitos blogueiros falando, mas eu vou falar da minha experiência como profissional. Eu sou uma business development, eu trabalho aqui na Austrália já há 8 anos e trabalho com turismo aqui na Austrália mesmo há mais de 5 anos. Desde que eu cheguei, eu dei uma pausa na minha carreira, mas logo voltei. Então, assim, só do Brasil também já são mais de 10 anos de experiência. Então, é muita coisa, assim, para poder compartilhar e até falar meu ponto de vista para vocês também, né? Primeira pergunta que me fizeram era sobre o turismo interno, né? Como que estava o turismo interno, se estava acontecendo já, que no Rio de Janeiro, por exemplo, os hotéis já estão lotados no interior, né? Então, assim, isso pra mim tem pontos positivos e pontos negativos. Eu até falei que eu tenho um mix of feelings em relação às viagens, em relação a como que está sendo lidado com isso, né? Porque um lado meu, o lado profissional, o lado que entende o turismo como gerador de emprego, como gerador de oportunidades para as pessoas e principalmente para as famílias que dependem disso. Porque se vocês pararem para pensar, existem não só famílias inteiras, mas países inteiros que dependem do turismo. Se vocês imaginarem assim, aqui perto da gente, Fiji é um país que vive do turismo. Então a gente está falando de um país inteiro que está com a economia fechada. Mesmo o Brasil, né? Tem cidades inteiras que dependem do Nordeste, por exemplo, existem cidades que sempre dependeram do turismo. Não precisa nem muito longe. Foz do Iguaçu, que é a minha cidade, a cidade toda depende do turismo. Lógico que existem outras indústrias, existem outras atividades, né? Mas tem cidades que só dependem disso, cidades pequenininhas lá no interior da Bahia, por exemplo, né? Hotéis inteiros que eu sei de cidades que a família inteiras, né? A cidade inteira é empregada por aquele determinado hotel, que é um hotel que existe, por exemplo, tem 200 funcionários e é uma comunidade pequena. Então vocês imaginem a seriedade que é isso tudo. Então nesse aspecto eu sinto muito e eu sempre fico na minha cabeça assim, pensando o que é melhor. É melhor as pessoas voltarem a viajar e talvez, né, correrem o risco de levar a doença para essas pequenas comunidades, ou é melhor que as pessoas não viajem, né? Eu sei que você também tem esse pensamento, que assim, é melhor eu ir trabalhar porque eu preciso sustentar minha família, em outros aspectos, não só falando de turismo. Ou é melhor eu ficar em casa para preservar a minha família ou outras pessoas de não ficarem doentes, de não espalhar a doença. E pra gente, acho que agora, né, depois de 6 meses já que a gente tá vivendo esse novo normal, eu acho que todo mundo já encontrou meio que um balanço, já tá conseguindo se adaptar ao novo normal. Semana passada foi a primeira vez que a gente fez uma viagem para hotel, depois de que tudo isso começou. E lógico, aqui na Austrália tem pouquíssimos casos, a gente tá tendo, sei lá, eu não olhei hoje, mas teve médias de 10 casos por dia há alguns meses já. Ficamos muitos dias sem casos também, aqui no estado que a gente tá. E assim, a gente já sentiu um pouco confortável de viajar por aqui de carro. Eu particularmente sinto um pouco ainda assim tenho um pouco de dúvida sobre viajar de avião ainda, porque principalmente com filho, né? A gente sozinho pode ir, não encostar em nada, mas criança, gente, eles encostam em tudo, vocês não têm noção. Eles pegam nas coisas, eles sempre estão colocando coisa na boca, então eu acho muito mais difícil viajar com criança, mas talvez sozinha, eu acho que talvez eu iria. A questão é que aqui na Austrália as coisas elas estão um pouquinho mais rígidas, e olha que a gente quase não tem carro. A gente só pode viajar dentro do nosso estado, então até respondendo a pergunta, né, as viagens internas elas estão liberadas desde que você fique numa área, né, do seu estado. Então aqui em New South Wales, onde a gente mora, a gente só pode viajar em New South Wales, ou a gente pode ir para Canberra, que é a capital federal, foi onde a gente foi a última vez.
Tem bastante material no YouTube, no Instagram também, vários posts, várias coisas que eu fiz e vou fazer mais coisas, vou mostrar também um pouquinho pra vocês que eu gravei bastante coisa lá. Mas a gente ainda não pode ir, por exemplo, para Queensland, que é como se fosse o nosso Nordeste, a gente não pode. Então, o que eu sinto em relação a isso? Eu acho que na Austrália tá um pouco já exagerado, até tá existindo uma campanha sobre o turismo, né, as pessoas do turismo pedindo para que abram fronteiras internas, porque não faz sentido a gente não poder, é como se a gente não pudesse do Rio para São Paulo, a gente não pode. Eu entendo a gente não poder ir, por exemplo, para Melbourne, que ainda tem muitos casos, mas aqui em Sydney ou em Queensland a gente não tem. Mas isso está sendo até meio que uma questão política e tem também uma questão assim que a Austrália, até um jogo da Austrália, porque eles querem que gaste no turismo interno, né? Porque a gente já começou um ano não muito bom com, não sei se vocês lembram, mas a gente teve os bushfires aqui, que são as queimadas. Então, assim, já não começou um ano muito bom no turismo. Já existia, assim, uma campanha que era sobre ficar na Austrália esse ano, férias na Austrália esse ano. Então, assim, isso é uma coisa que já estava rolando independente de pandemia e que eles aproveitaram isso porque eles querem que as pessoas gastem aqui, localmente. O australiano, ele é conhecido que gasta muito fora, eles gostam muito de viajar, então eles viajam o mundo inteiro. Então, imagina, assim, que as pessoas, elas acabam indo para vários lugares, né? E gastando muito para Bali, para Europa. E aí esse ano o governo ele quer, porque eles investiram muito, né? Com a pandemia eles acabaram investindo muito nos empregos e tal. Então eles querem fazer com que as pessoas fiquem aqui na Austrália. Só que, gente, não poder viajar no estado do lado também já é demais, né? Então, por favor, governo australiano, abra as fronteiras, porque isso também acaba prejudicando quem trabalha no turismo, né? Quem trabalha aqui com o turismo, as agências, enfim. Uma outra questão, né, alguém perguntou sobre as fronteiras. Ah, tá. A outra pergunta que alguém me fez foi que se eu acho que quando que as fronteiras vão abrir, né? Se vai abrir até maio, por exemplo. Aqui, o governo já deixou muito claro que as fronteiras só vão abrir a partir de julho do ano que vem. E a própria Qantas, que é a maior companhia aérea, já falou que só vai ter voos internacionais pro ano que vem. E fora que, assim, gente, até retomar as rotas, voltar tudo ao normal, começar a aumentar os voos, eu diria pra vocês uns 2 anos pra voltar pro normal. E eu não tô falando de vacina, tal, tô falando do percurso natural das coisas daqui pra frente, tá? E isso é muito ruim pra mim, porque eu trabalho com viagens internacionais, né? Além do trabalho do blog, meu trabalho de hotéis, os hotéis, eles ficam no exterior. Então, assim, é uma situação bem delicada, bem difícil. Inclusive, se você tiver uma opinião sobre isso, já deixa no comentário, porque eu gostaria muito de saber o que vocês acham. Eu sempre faço enquete nos stories, gosto de saber se vocês se sentem seguros em viajar de avião, enfim, mas é uma coisa assim que eu tô falando da minha experiência, até com tudo que eu tenho reunido, assim, em reuniões, em experiência de viagem que tá acontecendo na minha empresa, enfim, é essa experiência que eu tô passando pra vocês. Então, infelizmente, eu gostaria de falar algo diferente, mas não, eu não acho que as viagens internacionais vão voltar até julho, o que faz a gente olhar para oportunidades aqui dentro. Então, eu já tô com uma lista enorme de lugares que é engraçado que eu sempre falei assim, um dia eu vou pra Tasmânia, que é aqui na Austrália, e um dia eu vou pra Perth, que são estados por aqui, que eu sempre deixava pra depois, e agora chegou esse depois, né, gente? Até a neve aqui não é um lugar que eu pretendia ir, a gente foi na semana passada, enfim. Começar a explorar os lugares que a gente tem por aqui e agradecer por a gente estar nesse lugar seguro, né? Pensar sempre, eu sou muito positiva, gente, então tem sempre que olhar pro lado bom da coisa. Da gente poder viajar aqui, da gente estar com saúde, né, de poder estar aqui, apesar de estar morrendo de vontade de conhecer algum lugar novo, de ir para algum lugar, eu fico me coçando para viajar, eu amo muito viajar, é uma coisa que está na minha essência, né, eu gosto muito, e eu gosto principalmente de conhecer lugares novos, eu tenho meio que uma meta de todo ano conhecer pelo menos um país novo, mas isso é para um outro assunto, enfim, esse ano realmente não vai dar, e uma coisa que funciona muito para mim, assim, quando tem algo que é maior do que eu, como uma situação de uma pandemia global, a minha cabeça, ela já, tipo assim, ela tá set já, a gente fala no inglês, ela já tá, assim, quando é algo que é maior do que eu não consigo ficar triste. Agora, vamos supor que se as fronteiras estivessem abertas e eu não pudesse viajar, porque, sei lá, eu não podia gastar, algum outro aspecto, e eu ia ficar bem assim, eu ia fazer de tudo que eu pudesse, eu ia vender alguma coisa para poder viajar. Então, assim, a minha cabeça, ela funciona mais assim. Mas, anyway, vamos voltar ao assunto, né? A outra pergunta que as pessoas falaram foi sobre os voos internos. Acho que uma coisa está completando a outra, a resposta dessa pergunta, né? Sim, existem voos internos, a gente pode voar, por exemplo, daqui para Byron Bay, que é bem no norte do nosso estado, né? É como se eu estivesse indo de Foz do Iguaçu para as praias do litoral de Curitiba, né? Voar para Curitiba, mas, né, é aquela coisa, vale a pena? Eu estou disposta a me expor para um voo de 40 minutos? Ou talvez esse voo de 40 minutos é tão curtinho que não tem tanta exposição. Então, no momento, a gente sente melhor até pelas crianças em viajar de carro. Mas eu vou falar que eu adoro o aeroporto e tô morrendo de vontade de voar. Então, assim, existem sim voos internos, eles só não estão acontecendo agora, tá?
Gente, mas resumindo, o que eu tava falando antes, assim, sobre sustentabilidade, turismo, eu acho até legal, porque muita gente tá falando assim, tá vendo? O turismo nunca foi uma coisa essencial. Gente, não é essencial talvez para nós que vamos de férias, mas ele é essencial para as pessoas, para as comunidades que vivem em determinados lugares. Então, assim, sim, eu acho que o turismo agora, eu acho o momento da gente refletir, pensar em ações que a gente pode fazer, chegar nessas famílias que estão lá em outros países, em Fiji, em outros lugares que precisam da nossa atenção, e também pensar que o turismo é algo importante, mas que também é muito vulnerável, né? Então, assim, eu mesmo tenho pensado em alternativas para mover meu trabalho, por exemplo, como influencer de turismo, vou chamar assim, né? Eu não gosto de me ver muito nesse aspecto, porque na verdade, assim, eu sou uma business development, eu trabalho com turismo, eu não sou uma pessoa que chegou de paraquedas, gente, vou começar a escrever um blog de turismo. Não, eu estudei, eu sou turismóloga, então, assim, as pessoas que dependem do turismo, né? Minha família, ela não depende disso, mas se dependesse, realmente é algo que teria afetado a gente fortemente. Eu imagino as agências de viagem, quantas fecharam as portas. Então pense nisso, pense nas formas que você pode ajudar, talvez realmente comprando um pacote para daqui a um ano, sabe? Porque assim você está fazendo aquele giro de dinheiro, ajudando um amigo, ou mandando uma palavra de encorajamento, comentando num vídeo desse, né? A forma que você tem de ajudar a gente, porque realmente, assim, quem trabalha no turismo, quem depende de turismo, tá numa situação muito delicada, muito mais do que os restaurantes que encontraram a forma de entregar comida, ou que tá todo mundo tentando suportar, mas eu sinto que as pessoas meio que esqueceram de dar o suporte do turismo também. Então, se você puder, faça esse esforço de ajudar essas pessoas também, tá bom? Gente, é isso. Eu vou deixar parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos cada vez mais conversar e unir forças. Se você é do turismo, se você tiver alguma ideia, algo que a gente possa fazer junto, a gente tá junto e vamos fazer isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente, comentar, que isso ajuda muito. Um beijo, até a próxima!